De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Thaís, eu queria falar de uma questão que está muito na mídia aí, né? Ontem a gente teve as sabatinas no Senado, não é? Para indicação aí tanto do novo ministro do Supremo, não é? Quanto... E a gente percebe, de fato, o quão a discussão jurídica, não é, muitas vezes fica distante da discussão política, não é? O quanto muitas vezes a discussão política ganha mais corpo nessas sabatinas, e é interessante que cada vez mais esses momentos tenham audiência e que as pessoas possam acompanhar e entender esse funcionamento. Com certeza. Essa questão, né, de indicação dos ministros do STF, e isso interfere em todas as questões do país. Então, por exemplo, decisões mesmo importantes. Em relação ao INSS mesmo, revisão da vida toda, alguns tipos de insalubridade, se pode ou não ser insalubres, o STF que está dando a decisão final. E essa decisão vale para tudo. E acabam, assim, os ministros ali, né? Então, quando o ministro do STF, ele tem envolvimento de toda a política para chegar no judiciário. Então, na verdade, o Congresso, o presidente da República, todo mundo está envolvido nessa indicação. Então, tem que tomar cuidado e aí acabam misturando as conversas mesmo ali. E quanto mais tiver discussões, com certeza isso enriquece muito aí a nossa democracia. Uhum. E, de fato, né, é importante a gente ter essa questão pontuada, né, ao longo da discussão da escolha, justamente porque ter um Supremo, né, do ponto de vista... se questiona muito o ponto de vista da pluralidade dos seus membros, não é? Mas também a pluralidade do ponto de vista das ideias é importante para que haja um debate mais amplo. Com certeza. E, inclusive, uma das que estavam ali, né, como candidatos é uma mulher negra do Nordeste. Então, assim, extremamente interessante a história dela de vida. E agora vamos ver aí como que vai finalizar a questão, quem realmente vai para essa cadeira aí que está sobrando do Supremo Tribunal Federal. E isso acaba impactando a vida aí de todos os brasileiros, porque é o ponto de vista, sim, tanto o posicionamento político, o jurídico, né? Qual foi a formação dessa pessoa, acaba impactando e muito. Uhum. Porque fala-se muito do notável saber, não é? De se ter essa questão, Dino, que foi aprovado ontem, né? Tem um tempo grande aí de magistratura, né? Tem atuação em órgãos de representação também jurídica, e que muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância também dessas atuações. Como, por exemplo, a gente sempre fala muito aqui da OAB, das comissões, do trabalho desenvolvido aí, que também balizam muitas vezes pessoas a se candidatar a essas estruturas representativas. Isso, e é muito importante. Então, a pessoa ela já tem que ter ali, né, uma postura, tem um longo da história. Então, por exemplo, se foi magistrado muito tempo, com certeza se verificou, né, que não houve nada de errado, porque tudo fica nos registros da pessoa. Então, consegue saber realmente ali tudo o que aconteceu. Então, isso é muito importante, sim, para a sociedade, para ter realmente ali uma pessoa de caráter, que vai saber o posicionamento, para realmente ali seguir, né, a sociedade da forma mais correta possível. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros, então esses ministros sempre passam por essa questão da sabatina, tem a indicação também do presidente da República, então acaba assim sendo uma questão política, e quando ele entra, ele fica ali anos, então cada gestão vai alterando, então isso vai acontecendo de forma periódica, né, conforme eles vão aposentando. A aposentadoria compulsória é aos 75 anos, então muitos deles esperam mesmo ali a compulsória, e caso seja necessário, né, acontecem algumas questões, acabam saindo antes. Thaís, a gente está, né, final de ano, e muitas vezes se fala das expectativas para o ano seguinte, e a gente começa a ver, né, depois de um bom tempo, uma perspectiva aí do brasileiro com bons olhos ao novo ano. Então, a maioria dos brasileiros, na verdade, estão muito otimistas aí em relação a 2024, que vai ser um ano melhor. Um dos motivos até é realmente o Bolsa Família, que na verdade são R$600 no mínimo que paga, mas R$150 por criança até 6 anos. 70% dos valores destinados ao Bolsa Família vão para a região Nordeste, então acaba sendo a região ali que mais se favorece com essa questão do Bolsa Família, que acaba assim auxiliando muitas pessoas. Lembrando que essa questão do investimento do governo federal no Bolsa Família acaba movimentando todo o comércio, tem várias movimentações por trás disso, gerando ali mesmo, auxiliando muito
a economia. Então, com certeza, acaba ajudando. E a maioria da população está otimista. E é um momento também de não ter mais briga política, na verdade, né? Ainda a gente verifica ali algumas questões das pessoas ainda querendo se posicionar em relação a ser Bolsonaro, Lula. Na verdade, sim, ao meu ver, né, as pessoas simplesmente têm que se unirem e seguir em frente e torcer para o país realmente ficar bem, que é o que importa aí para todos. Até porque no próximo ano o debate político ganha mais dimensão local com as eleições municipais, né? Então dá um respiro aí para as ações nacionais. Nessa pesquisa aí a gente vê, né, de 7 a cada 10 brasileiros, né, estão otimistas com o próximo ano. E a gente vê também uma questão pontual em algumas ações, não é que, por exemplo, a questão do endividamento, né? A gente viu que com o Desenrola, muitas pessoas estão conseguindo sanar as suas dívidas, né? Ou seja, a perspectiva de entrar 2024 com poder de consumo de novo também se amplia, né? Olha, não estou usando mais dinheiro para pagar dívida, estou usando dinheiro para voltar a consumir. Então, tudo isso dá uma expectativa melhor. Com certeza. O Desenrola também, né, auxiliou muito. As pessoas com dívidas até R$100, essas dívidas foram quitadas. E quem tem dívida de mais de R$100, na verdade, pode ter um desconto aí de até 90%. Então, acaba sendo extremamente interessante. É importante entrar no site, verificar se pode ou não cadastrar, se tem alguma dívida. E, com isso, já resolver todas essas questões. E essa questão de ter o nome limpo também favorece muito, porque a pessoa volta realmente a ter crédito na praça. Isso, com certeza, acaba ajudando em muito. A questão da discussão política, ela tem que ter sim, na verdade, tem que existir isso no país. O que não pode ter é briga, né? Então, a pessoa ela pode se posicionar, então as pessoas devem posicionar, deve ter essa discussão. Isso é extremamente rico para uma democracia, porém sem brigas, né? Muitas famílias aí pessoas acabaram rompendo laços em razão dessa divisão aí política. Exato. E muitas vezes, né, depois das brigas, etc., vê figuras que polarizaram aí unidas, juntas, né? Então tem que se pensar muito antes de se brigar por essas questões. Um outro fator importante que a gente vê aí nessa questão da própria expectativa do ano vindouro é a perspectiva, né, de um aumento do próprio salário mínimo, um aumento real, não é? E esse ano que a gente viu também, né, de certa forma, uma perspectiva de inflação menor do que se imaginava, não é? Que levou até a queda de juros, mais um corte aí de queda de juros, não é? E uma perspectiva disso, né? Olha, inflação menor, queda dos preços, uma perspectiva econômica acima do que esperava, bolsas em alta, isso de fato anima mais de um setor da economia, né? Porque a gente muitas vezes via isso, né? Tal classe estava se beneficiando com algumas coisas e ela estava empolgada, as outras não, né? Mas parece que a perspectiva é boa para todos os setores. Com certeza, isso acaba equilibrando, né? E as empresas voltam a reinvestir, a crescer, e isso é muito importante para a questão do crescimento do país e da questão de empregos. Então, a taxa de desemprego, na verdade, teve queda, sim. Muitas pessoas acima de 60 anos que tinham uma dificuldade até de entrar no mercado de trabalho, esse é um momento favorável, tem várias pesquisas pontuando, até porque hoje muitas pessoas de 60 anos estão extremamente aí jovens, né? Conforme cuidou da saúde, a pessoa está extremamente jovem. Então, essa questão de volta também do mercado de trabalho que está precisando, e tudo isso por causa dessa retomada mesmo da economia. Logo que teve a eleição, muitas pessoas acabaram ali, né, cada um analisando o mercado mesmo, então muitas pessoas tiraram o pé mesmo de investimentos, e agora está sendo tudo retomado. Graças a Deus, né, e que a economia continue aí só aquecendo. Perfeito. Temos uma questão também de laboratórios, não é, querendo ir à justiça aí para a cobertura dos planos de saúde. A gente sempre tem esse embate, né, da questão dos planos com, não é, usuários, enfim. Mas laboratórios é uma novidade. Com certeza. O que acontece? Muitos medicamentos novos, então são medicamentos novos, porém já totalmente aprovados, que eles podem mesmo entrar no mercado de trabalho. Os convênios médicos não estão querendo cobrir a utilização desses medicamentos. E aí vai ser uma briga grande entre plano de saúde e a questão de laboratórios, que são dois mercados extremamente fortes aí no nosso país. Mas os planos de saúde estão alegando que estão tendo muito prejuízo em razão desses medicamentos, e os laboratórios, ao mesmo tempo, querem vender. Então, ele está prometendo aí entrar na justiça para obrigar, né, os planos de saúde a utilizarem dessas novas drogas, desses novos medicamentos. E aí vamos ver como que vai ficar
o impasse. Então, quem tem um plano de saúde é bom ficar bem atento, porque caso teve alguma cobertura ali negada, ou questão até de terapias que as pessoas fez limitada a quantidade determinada de terapias, tem que verificar, mas normalmente, em muitos casos, o plano nega, mas a pessoa tem sim esse direito. Aí, conforme for, tem que recorrer à justiça. Lembrando que nós temos nossa OAB aqui na cidade, com vários advogados aí super competentes. Então, conforme for procurar a justiça para conseguir ali exercer o seu direito. Então, o plano de saúde, ele costuma negar, e aí, conforme for, a pessoa tem sim que ir para a justiça. E, inclusive, agora os laboratórios estão prometendo aí vários processos milionários contra os planos. E os planos de saúde estão alegando que, em razão desses medicamentos, que são com preços mais elevados, alguns, eles estão tendo muito prejuízo. Então, aí fica toda uma guerra. Que a gente já tinha muitas vezes, né, junto ao poder público, né, os chamados medicamentos de alto custo, que acabavam sendo judicializados aí para as pessoas terem acesso. Com certeza. E quem não tem plano de saúde, na verdade, conforme for o medicamento, está fazendo a questão que a gestão está sendo feita por mulheres, o que acaba sendo extremamente interessante. Lembrando que quem é proprietário ali de uma propriedade rural, mas que essa propriedade for grande, e considerado grande aqui na nossa região, é acima de 80 hectares, que são 20 módulos rurais. Então, quem tiver propriedades maiores do que isso, tem que contribuir com o INSS normalmente, como empregador, como empresário, que normalmente tem empregado. Quem tiver propriedades menores, nesse caso, pode ficar atento, porque a aposentadoria ela acaba acontecendo muito antes. Para a mulher, ela acontece aos 55 anos, quando a mulher trabalhou somente na roça, e para o homem, aos 60 anos. Nos dois, tanto com 55 quanto 60, mulher e homem, no caso precisa de 15 anos. E, na verdade, são 15 anos de trabalho rural. Não necessariamente precisa ter aí as contribuições. Então, somente de ter o trabalho rural, a pessoa consegue a aposentadoria. Claro que tem que comprovar essa ligação com a terra. Então, faz toda a comprovação. Conforme for, consegue a aposentadoria diretamente junto ao INSS. Se for negado no INSS, vai ter sim que encaminhar à justiça. Conforme o documento juntado no INSS, cada documento ele consegue ali cobrir 7 anos de tempo de trabalho rural. Então, fique atento ali, junta as provas para conseguir a aposentadoria. Perfeito. E aí acho que é bom destacar uma coisa que você coloca muito bem, que é, olha, tenho direito a essa aposentadoria com tempo menor aí se fiquei trabalhando integralmente no campo, não é? Senão isso entra aí num cálculo, né, entre campo e outras atividades. Isso mesmo. Para a aposentadoria rural, a pessoa tem que ter trabalhado somente no campo. E também, quando a mulher completou 55 e o homem completou 60 anos, ainda tem que estar ligado à terra. Porém, caso a pessoa trabalhou um tempo na roça e depois veio para a cidade, esse tempo não é perdido, não. Pode trazer aí esse período de rural para a cidade e juntar os dois períodos, mesmo que o período de roça não tenha qualquer contribuição. Ao somar esses períodos, tanto o período de cidade, com registro ou com recolhimento, somando esses dois períodos, tem sim que dar também os 15 anos. E quando junta período de roça ou cidade, ou se a pessoa trabalhou só na cidade, a idade que vai mudar. Então, se na roça a mulher aposentava aos 55, na cidade, ou quando trabalhou cidade e roça, a mulher vai aposentar aos 62, 7 anos depois. E o homem, se na roça ele aposentava com 60 anos, quando vem para a cidade, ou se trabalhou só na cidade ou na cidade e na roça, o homem vai aposentar aos 65 anos. Então, ficar atento aí às idades, se realmente preencher os requisitos para conseguir a aposentadoria. Hoje, não é, quando a gente pensa no cálculo, não é mais tempo só de contribuição, né? Tem tempo e idade. Exatamente. O que acontece? Nós tivemos uma grande reforma previdenciária em novembro de 2019. Antes dessa reforma era super simples. Mulher com 30 anos, homem com 35, ou conforme for, se a pessoa tinha 25, tinha período de insalubridade, a pessoa já conseguia a aposentadoria. Após a reforma da Previdência, não. Então, por exemplo, no caso da Daniele, ela tem 33 anos e ainda não conseguiu a aposentadoria. Na verdade, vai ter sim que fazer um planejamento previdenciário para verificar qual o melhor momento aí para aposentar, se tem questão de insalubridade e quando realmente vai aposentar. Porque existem hoje várias regras de transição. Então, vai ter que ver em qual regra vai se encaixar, qual vai chegar primeiro. E a questão também de valores. Sempre que a aposentadoria for ficar no salário mínimo,
mínimo, a pessoa aposenta no primeiro momento. Caso a aposentadoria fique mais do que o salário mínimo, tem que verificar qual realmente é o melhor momento. Porque, às vezes, é uma questão ali de meses, até de dias, a pessoa muda de uma regra de transição para outra. E mudando essa regra de transição, o valor pode até quase que dobrar. Então, tem que ficar muito atento a todos esses detalhes antes de pedir a sua aposentadoria. Exatamente, né? E tem a especificidade de cada caso, né? Por isso que conversar com o profissional é importante, porque como você coloca, né? Olha, teve algum período de insalubridade, né? Que tipo de funções foram exercidas? Teve algum período no campo? Tudo isso vai mudar esse ajuste de cálculo. Com certeza. Então, tudo isso muda. Às vezes tem um período de roça lá de trás que dá para incluir, a questão da insalubridade. O que aconteceu antes da reforma da Previdência, antes de novembro de 2019, e o que aconteceu depois também interfere. Então, tem toda uma questão de datas e leis, o que tinha na lei antes, o que tinha depois. Então, tem várias questões aí que interferem e muito, né, no todo aí da sua aposentadoria. Mas você que está com 33 anos, talvez aí pode ser que esteja mais próximo até, mas tem que verificar ali realmente em relação à idade e ao tempo em qual regra de transição consegue se encaixar. Perfeito. Arthur, colocando também essa questão específica aí, não é? A gente ainda está numa transição disso, do fator idade e tempo de trabalho, e até quando isso vai? Então, nós estamos ainda assim, tem mais um tempo, a aposentadoria de pontos, ela ainda está progressiva, então tem mais alguns anos aí que ela está indo progressiva, está aumentando ponto a ponto a cada ano, então tem algumas questões que ainda estão, sim, na transição. E nós sempre acabamos tendo aí alguma modificação, né, todo ano, seja na jurisprudência ou na legislação, sempre acaba tendo alguma alteração. Mas a reforma previdenciária que nós tivemos em novembro de 2019, ela foi extremamente severa, então ela foi ruim mesmo ali para o trabalhador, e em razão disso, provavelmente não vai ter muito mais legislação que vai piorar ainda mais a nossa lei. Era uma das melhores do planeta, na verdade, e com essa reforma da previdenciária, ela acabou endurecendo muito. Como eu já apontei outras vezes, né, a questão eu acredito que até o presidente da República não vai fazer qualquer alteração em relação a essas regras que teve alteração. Mas a notícia boa é que quem em novembro de 2019 já tinha um bom tempo, que é o caso da Daniele, da telespectadora aqui que perguntou, né, quem já tinha um bom tempo, pode ser que se beneficie até com a reforma. Por quê? Tem regras de transição que deixam os valores da aposentadoria melhores até do que com as regras anteriores. Então, é uma questão de análise mesmo, e quem já tinha um tempo, não é de todo ruim a reforma, não, em razão das regras de transição. As regras de transição, elas duram conforme as pessoas vão se encaixando, elas duram um bom tempo. Quem começou a aposentar ou tinha pouquinha de contribuição, que vai cair aí totalmente nas regras novas. Uhum. Falar um pouquinho de educação, não é? A gente teve aí uma matéria falando que o gasto por aluno, não é, no Brasil é o terceiro pior entre 42 países, segundo a OCDE. A gente teve um tempo antes também o resultado do PISA, né, que é um exame mundial aí, que leva em conta o conhecimento geral dos alunos aí, também com uma avaliação muito ruim, né, e que claramente mostra isso, né? A gente está pecando no investimento. Com certeza. Não tem nenhum país que passou por um desenvolvimento muito rápido, se pegarmos a questão das Coreias, do Japão, que não foi um investimento em educação. Então, isso é extremamente importante. E nessa pesquisa que foi feita entre 42 países, o Brasil perdeu apenas para a África do Sul e para o México. Então, acaba sendo um dado assim, extremamente triste, porque sem a educação básica, nós realmente não vamos conseguir aí evoluir, não vai conseguir ter uma evolução real do país, um desenvolvimento real que é tão importante, é o que nós todos queremos. Então, essa é uma questão. Então, tem vários questionamentos, né? O Brasil ele gasta mais ou menos $2.700 por ano por aluno. E a média feita é por volta de $10.000. Então, há uma diferença aí gritante de quase 5 vezes mais. Lembrando que a questão dos investimentos nas universidades públicas é extremamente alto. Então, essa questão, às vezes, tem que fazer um contrapeso e verificar realmente ali onde investir. Claro que nossas universidades públicas são extremamente importantes para o nosso país, principalmente em razão da pesquisa. A USP tem várias premiações, várias questões que são pontuadas aí como uma das melhores universidades, né, do planeta, da América Latina. Tem várias questões, mas com certeza nós não podemos aí deixar a nossa educação básica de lado. Então, não é tirar de um para cobrir o outro, não, né? Mas focar, assim, ali nas nossas crianças. Exatamente, né? E ter investimento em educação, a gente sabe que transforma economicamente o país
né? A gente viu isso com a Coreia do Sul, né? O boom, a dimensão que o país teve, justamente por focar por um período muito longo em educação, e agora colhe os frutos, né? Em tecnologia, em desenvolvimento, em qualidade de vida, enfim, né? Tem que se ter, de fato, atenção. Também quero tratar de outro tema, que é a questão da contribuição sindical. Não é? Que a gente tem essa discussão aí, não é? Olha, quem contribui, quem não contribui, o não sindicalizado é obrigado a contribuir, como é que está essa questão no STF? Então, voltou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, na verdade, foi retirado com a reforma trabalhista de 2017 e agora voltou essa questão da obrigatoriedade. Lembrando que os sindicatos é uma figura muito importante na nossa sociedade, porque é uma forma do trabalhador conversar ali com o empregador de igual para igual e, na verdade, sem exposição até, né? Porque é o próprio sindicato que vai fazer essa intermediação. Então, atualmente está, sim, essa questão da obrigatoriedade. Então, ficar muito atento, conforme for pode fazer. Tinham até algumas movimentações para cobrar os atrasados dos anos que não houve o pagamento. Mas isso está caindo por terra e agora, provavelmente, aí vai voltar essa questão da contribuição sindical. Muito bom. André, né, colocando também o que a gente falava a respeito da aposentadoria aí, e de uma questão que normalmente a gente fala, que é a comprovação desse tempo de serviço. Muitas vezes as pessoas trabalham sem registro. Como fazer essa comprovação desses períodos? Fala de período rural ou não? Não, em geral, né? Em geral. Então, do período rural, se a pessoa trabalhou na roça, é um pouco mais fácil de comprovar e é mais aceito na justiça e mesmo no INSS. Então, como que comprova a questão do rural? Certidão de nascimento, de casamento, que traz a profissão ali do pai, do marido, ou mesmo da mulher, que tem alguma profissão ligada à terra. Às vezes, aquelas cartinhas de batismo, que fala onde foi o batismo, se estudou em escola rural, o certificado da escola rural também é muito importante, título de eleitor, reservista. Então, tem várias questões ali. Às vezes, a pessoa acha que não tem nenhuma prova e, na verdade, tem várias. Então, é uma questão de procurar. Fotos. E quando a pessoa trabalha na cidade e trabalha um tempo sem registro, também pode tentar, assim, comprovar esse período para fins da aposentadoria, através dessas mesmas provas. Então, por exemplo, trabalhou em algum lugar e tinha registro de ponto. Ter esse registro de ponto, ou os depósitos bancários, ou cópia dos cheques que foram pagos, fotos. Então, tem que ter ali uma questão de prova documental, é muito importante, juntamente com prova testemunhal, e aí tentar conseguir comprovar esse tempo e conseguir aí a aposentadoria. Perfeito. Também é importante aí, não é? A gente sempre fala, né, que a palavra é previdência, né? Então a pessoa tem que se prever e que muitas vezes a pessoa deixa quando chega o momento da aposentadoria para levantar essa documentação, né? Então, começar a ficar mais atento a partir de qualquer momento, a partir de agora, e levantar os seus documentos antes mesmo de entrar com o processo. Com certeza. E manter as contribuições da Previdência Social em dia. Tem formas de pagar o INSS aí por volta de R$60, R$70, que acaba sendo extremamente importante, porque caso vier a precisar, a pessoa já está com os recolhimentos previdenciários em dia. E eu nunca vi ninguém falar, ai, me arrependi de pagar a Previdência Social. Mas eu já vi várias vezes as pessoas falando, ai, que pena que eu não comecei a pagar antes. Então, ficar muito atento em relação a isso. Toda a mídia faz uma propaganda muito negativa da Previdência Social do INSS. E aí as pessoas, às vezes, desanimam de começar os recolhimentos. Mas, na verdade, é o melhor seguro ali que tem. Porque caso precise, se quebrar um pé, quebrar um braço, uma questão ali até temporária, o INSS cobre. Se for alguma questão mais séria, temos aí a aposentadoria por invalidez, deixa a pensão por morte para os dependentes. Então, acaba sendo uma questão ali, até pensando de forma de um seguro, né? É muito importante e muito eficaz mesmo ali para todas as pessoas. Também especificamente aí, né, com relação a benefícios, etc. O Augusto perguntando aqui a respeito especificamente aí dos auxílios saúde, não é? De afastamento por questões de saúde. Como é que funciona isso? Quem dá entrada? É a empresa, é o trabalhador? Como é que funciona? Augusto, se a pessoa está empregada, quem faz o agendamento é a empresa, sim. Conforme for o trabalhador, pode fazer também.
Então, faz o agendamento, faz a perícia e leva o resultado para a empresa. Conforme for a empresa ali tem acesso e faz todo esse agendamento e a pessoa fica afastada. Caso a pessoa pegue um afastamento pelo INSS e esse afastamento foi em razão de um acidente do trabalho, lembrando que quando é acidente de trajeto, a pessoa está indo ou voltando do trabalho. Se foi alguma doença que foi ocasionada ou agravada no trabalho, essas questões também são consideradas acidentes do trabalho. Então, se teve um acidente do trabalho e a pessoa afastou pelo INSS, quando volta, a pessoa tem estabilidade de 1 ano. Então, ficar muito atento em relação a tudo isso, porque caso seja acidente do trabalho, a pessoa tem todos os direitos. E caso tenha sido acidente do trabalho, durante todo o período de afastamento, a pessoa tem direito aos depósitos do FGTS. Ricardo, né, perguntando a respeito de seguro-desemprego, não é? Olha, estou recebendo seguro, mas tem uma nova proposta de trabalho. Como é que fica essa questão, né? Se eu ingressar, automaticamente é cortado e eu tenho que avisar a respeito. Então, comunica na empresa que está recebendo, aí na hora de fazer o cadastro vai ser cortado sim. E é interessante fazer isso porque, começando esse novo emprego e caso venha a ser demitido novamente, as parcelas que não recebeu, você volta a ter direito a essas parcelas. Então, utilizar o seguro-desemprego realmente ali como um seguro. Então, isso vai auxiliar muito. E a melhor opção, se conseguir um emprego, foca no emprego e deixa o seguro de lado. Aparecida colocando a respeito da questão da fibromialgia, não é? Se ela se enquadra em algum tipo de aposentadoria ou benefício. Se enquadra sim. Então, tudo é uma questão de provas. Então, comprovando que ali a fibromialgia a incapacita totalmente para o trabalho, através de relatórios médicos, e pode ser relatórios, né, conforme for reumatologista, psiquiatra, neurologista, porque a fibromialgia ali tem vários médicos, né, que acabam fazendo esse diagnóstico. Então, tendo os bons relatórios médicos, leva os medicamentos que toma, demonstra tudo isso para o médico ali na hora da perícia e, conforme for, consegue sim o benefício. Se paga o INSS, pode tentar o auxílio-doença. Se não paga o INSS, pode tentar, e for de baixa renda, pode tentar o benefício de prestação continuada.